Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui diretamente ao vivo, né? Cadê? Já chegou para nós ali ou não? Tá chegando, é isso aí. Deus abençoe a paz do Senhor, estamos aqui em um trabalho diferenciado, né? Sem produção, para ver como é que tá o áudio da gente. Trazendo aqui uma palavra, né? Nós temos o nosso podcast durante o sábado e estamos trazendo agora uma palavra no decorrer, gravando. Vai chegar até você, né, uma palavra diretamente do céu. E para isso, hoje nós estamos aqui com o meu amigo, o meu cunhado também, Jardiel, ele que trará uma palavra, né, vinda diretamente do céu para a sua vida, né? Você que muitas das vezes está nesse momento precisando de uma palavra amiga, passando por momentos difíceis, estamos vivendo numa geração tão preocupada com a sua correria do seu dia a dia, e aí muitas das vezes acaba que deixando o lado espiritual do lado, mas nós gostaríamos de chegar até você através desse mecanismo que é as redes sociais, e eu creio que esta palavra virá ao encontro do seu coração, pela sua casa, pela sua família, e nós gostaríamos de primeiramente orar, apresentando a sua vida em oração. Logo após, o Jardiel já vai chegar aqui já fazendo a sua apresentação, falando um pouco do seu chamado e deixará uma palavra para você. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai que está no céu, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença, Senhor, gravando, ó Pai, este trabalho, Senhor, que chegará até a casa, Senhor Deus, desta pessoa. Eu não sei o que é que ela está precisando, eu não sei o que é que ela está almejando, o que ela tem sofrido, Senhor. Mas eu quero aqui neste momento orar, Senhor Deus, sobre a vida desta pessoa, aonde vai ser alcançado, Senhor Deus, com esta oração, que o Senhor venha visitá-la, Senhor. Pessoas com depressão, ó Pai, visita ela nesta noite. Ó Pai, que o Senhor venha repreender, ó Pai, este mal, Senhor Deus, que está assolando esta vida. Eu não sei, Senhor Deus, o que tem tirado o sono dessa pessoa, mas eu creio que o Senhor pode fazer a diferença na vida desta pessoa, Senhor. Seja com ele, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já te louvo e já te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Jardiel, é com você. Fala comigo, curioso. Você tá bom? Estive afastado por uns dias por motivo de obrigação, fui obrigado a trabalhar. Mas falando sério, muito prazer, eu sou o Jardiel. Você que ainda não acompanha o nosso canal, o podcast Bate-Papo na Igreja, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque toda vez que a gente postar um vídeo como vai ser esse agora, que não é uma live, é um vídeo que vai ser promovido para você, você seja notificado. E assim também o YouTube vai notificar outras pessoas, né? E já mete o dedão no like lá, já deixa um like aí no vídeo, compartilha, deixa o seu comentário, até porque o seu comentário é o que vai nos ajudar, né, pastor Tiago? Verdade. A alcançar o que você deseja, né? Tirar as suas dúvidas, trazer esclarecimento. E isso é o mais importante. Não só, óbvio, a gente quer o seu like, a gente quer o seu comentário, quer que você compartilhe, quer que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, mas o que a gente mais quer de verdade é que você seja alcançado pela palavra. É que as dúvidas que você tem em algumas igrejas necrosadas por aí sejam esclarecidas, porque importa que o reino seja apresentado. Jesus, quando veio à Terra, ele não propagou sinagoga de A ou de B, já havia uma briga ali, né, pastor Tiago? Mas Jesus não chegou promovendo, propagandando a sinagoga. Eu invento o nome que só eu mesmo sei, viu? Fazendo propaganda Muitas das vezes nem você sabe, né? Fazendo propaganda de sinagoga de ninguém. Ele apresentou o reino. E quem já me conhece sabe, eu não falo de placa de igreja, eu falo do dono da igreja. E hoje
nós vamos falar um pouquinho dele aí. Então eu te convido, deixe seus comentários, fale conosco. Esse vídeo com certeza alcançará corações que estarão passando pelo que nós vamos ler hoje. Nós vamos viajar um pouco em Apocalipse 3, só para falar um pouco sobre as cartas que Jesus inspirou João ali a escrever. E mais uma vez, já lasca o dedão no like aí, ok? E vem conosco. Pastor Tiago, eu acho que é um tema bem interessante da gente dar seguimento, porque as igrejas têm vivido isso, né, cara? A gente tem passado, como eu sempre disse, tá, pessoal? A gente não promove igreja de ninguém aqui, porque quem tem que aparecer é Jesus, tá? Nós somos meros instrumentos dele, tá bom? Então quem tem que aparecer é ele, nós somos apenas servos que tem que adorar e ponto, ok? Mas o Senhor Jesus, quando inspira João ali a escrever as cartas às 7 igrejas na Ásia, tem uma que me chama muito a atenção. Eu quero que você que está em casa aí, que está vendo esse vídeo agora, se puder e tiver uma Bíblia, se não tiver, baixa no aplicativo aí no seu telefone, é rapidinho. Segundinhos ela tá baixa aí, você pode acompanhar com a gente, fazer a leitura, porque quando você lê, você tem o interesse de continuar lendo e entender o que vem pela frente, né, pastor Tiago? Exatamente. Entender quando os pregadores falam de exegese, de junção de texto, contexto, pretexto, essas coisas só acontecem quando você lê. Esse desenvolvimento aí da leitura só acontece quando você lê, beleza? Vamos lá. Apocalipse 3 vai falar da 5ª carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Vamos por parte, pastor Tiago, vamos por parte, que é interessante. Jesus já começa dizendo que sabe das suas obras. Você, meu querido ouvinte, que está do outro lado aí, se Jesus apontasse o dedão para você hoje e perguntasse como estão as suas obras, o que você tem feito pelo próximo, o que você diria? E um detalhe, né, Jodiel? E ele escreve isso para quem? Própria igreja. E ao pastor da igreja. Ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor da igreja. Até porque, entenda, tá? Eu falei isso em uma das aulas que nós demos, e algumas pessoas questionam, porque como que funciona? Qual seria o método correto? Uma pessoa que tem um chamado de Deus ao pastorato, a ser pastor de ovelha, não é um cargo eclesiástico, eu estou falando de chamado. Vocês seguem nos vídeos anteriores aí, que vocês vão ver um dos podcasts aqui que eu comento o que é um pastor com chamado e o que é um pastor com cargo eclesiástico, tá bom? Uhum. O pastor que tem um chamado, né, pastor Tiago? Ele recebe a visitação do céu, certo? E Deus fala com ele, Jesus fala com ele, Espírito Santo, né, que é o encarregado de trazer e levar notícia do céu, e do céu para nós, de nós para o céu. Ele passa a você a mensagem vinda do céu. E eu comentei esse tempo atrás em uma das aulas, não recordo qual aula foi. Eu falei, gente, vocês têm que entender o seguinte, esse negócio dessa bagunça, de estar todo mundo gritando no culto, ninguém entende nada, um atrapalha o outro aqui. Ah, mas o dom de profetizar, profecia, não, a profecia está lá em cima do púlpito, enquanto o palestrante está ministrando a palavra. Se Deus, porventura, te deu uma mensagem para alguém, como que funciona um culto racional? Eu vou sair pulando, feito louco, atrapalhando o culto? Não, eu vou procurar o pastor da igreja, certo? Como foi escrita essa carta aqui, vou estar passando para ele, pois nós bem sabemos que, hoje não, né, pastor Tiago? Porque hoje o negócio está meio fresco, assim, o povo está meio dificultoso, né? Mas antigamente a gente sabia que o pastor, que era pastor, ele tinha todo o consenso da igreja. Ele sabia como seus fiéis eram, o que Exatamente. passavam, como estava vivendo, o que precisava e onde poderia aconselhar. Ou seja, os gabinetes antes eram frequentados, né, pastor Tiago? Que é uma coisa que hoje não é mais. Hoje se tem lugar aí que nem gabinete tem mais, né? Essa é a realidade. Não existe nem gabinete mais. E o gabinete era onde era tratado justamente sobre estes assuntos. Então, o pastor ele tinha um corpo a corpo com a ovelha. Você entendeu? Ali ele ouvia as necessidades, ele ouvia as súplicas, muitas vezes, de pessoas que ali chegavam aguardando, né, esse auxílio, né? Até mesmo para a questão de
de uma disciplina, alguma coisa, existia essa sala. Mas foram se perdendo, e as pessoas, vamos colocar assim, lamentavelmente, vamos colocar assim, o próprio obreiros estão com dificuldade de aconselhamento e acaba que estão perdendo-se, vamos colocar assim, essa credibilidade, porque as pessoas chegam, vêm para poder confessar ou abrir o seu coração sobre algumas determinadas situações, e acaba que muitas das vezes, Jadiel, as pessoas pegam o que acontece e aí vai e começa a passar para frente, você entendeu? Ética, né? Quando a gente está ali estudando no Intercamp, que a nossa igreja promove, tem um dos livros ali da teologia que fala sobre a ética cristã, né? Que é interessante que a gente vive um período de processos por tudo e todos, e muitos, infelizmente, não levam a ética cristã de forma séria, né? De forma em que, poxa, você vê um padre aí, o cara vai pro confessionário, ele morre e não abre a boca. Então, Diferente de alguns pastores. Então assim, gente, por que eu falo do cargo eclesiástico e do chamado pastoral? O pastor que tem um chamado, né, pastor Tiago, ele vai proteger a sua ovelha ao extremo. Exatamente. Não, Jardiel, mas tem base bíblica para isso? Tem, uai. Tem um cabra que foi escolhido ainda menino por Deus. Eu quero crer que pela sua devoção em cuidar de suas ovelhas. E quem é esse cabra? Davi. Davi é um cabra que mata urso, rasga leão, quebra no meio lobo e vem doido não que ele pega. Falou que vai tocar nas ovelhas dele, o pau cai a folha. Hoje nós vemos completamente diferente. A gente vê pastores aí eclesiásticos que buscam aí o reconhecimento. Ah não, se você me chamar para pregar em igreja, né, que aqui entra o final do versículo, ó, que tens nome de que vives e estás mortos. São pessoas aparência, na verdade. Só tem aparência só. Só aparece. Prega bonito, faz um barulho. Nós estávamos comentando até hoje mais cedo que um tema legal que eu quero trazer mais para frente aqui no podcast é sobre pastor pode cobrar para ministrar. Eu sei que eu vou magoar muita gente, mas eu não quero saber de você que está magoado, não. Faça o certo. A Bíblia não me dá respaldo e liberdade para isso. Não. Certo? Então, assim, nós deixamos, eu digo nós porque inclui todo mundo, tá bom? Embora a gente não faça, mas para ninguém se sentir menosprezado. Tá jogando direitinha para mim? Infelizmente, o que temos muito hoje aí são alguns colegas aí que têm se tornado a função como profissão. Cara, me perdoe. Pastor não é profissão, cara. Psicólogo é. Doutor clínico geral ou uma área específica. São profissões. Pastor não é profissão. Pastor é chamado. Quando eu profissionalizo a função, né, pastor Tiago, que eles criam de pastor, o que acontece? Eu sou gestor, eu trabalho com pessoas. A minha função é literalmente seguir o que Falcone diz. Falcone diz, o que é ser líder? Ser líder é bater metas através de pessoas. Então eu vou usar pessoas para chegar ao meu objetivo final, que é entregar a meta. A produtividade ela vai ser batida não por mim, mas pelas pessoas que eu coordeno ali naquele ambiente. Sim. Então, quando eu digo que pastor é um cargo, não, cara, é uma profissão, não, para. Aí a gente tornou a igreja literalmente uma empresa e não é a realidade que nós sabemos, né? Nós sabemos que a igreja não é uma empresa, cara. A empresa não é um negócio. Aliás, a igreja não é um negócio. A igreja é um lugar onde trata pessoas para levantar e pôr de volta a guerra. Tem muita gente vitimizando a igreja, dizendo, a igreja é um hospital, Não, a igreja é um exército, irmão. E todo exército tem os seus pontos de cura, os seus pontos que vai tratar alguns feridos ali, mas qual que é o contexto final? É pregar os abatidos, levantar, curar e mandar de volta para a guerra.
É tratar de feridos, né? Então, assim, por que a gente vem tendo aí? Só pessoas feridas, traumatizadas, que não conseguem voltar ao campo de batalha. A gente vê aí, ó, nas ruas, o que você mais tem hoje, pastor Tiago, são exemplos de pessoas que foram grandes pregadores, grandes cantores, pessoas que têm um intelecto absurdo, que se formaram, pós-graduaram aí em teologia, vivendo na rua, por quê? Soldado abatido. E tem um monte, viu? É o que mais Tem um tem. monte. E gente formada. Gente formada, não é qualquer uma pessoa, você entendeu? É gente que tem estudo. Aí entrando na nossa temática aqui, falando sobre as cartas às igrejas. Cadê o pastor desse povo? Muitas vezes Jadiel, vou usar um termo que talvez eu vou até ser meio que apontado nessa relação. Mas você pega, muitas das vezes, tem algum pastor que muitas das vezes deixam a desejar, você entendeu? O que acontece? Muitas vezes aponta. É mais fácil apontar, jogar fora, como eu falei hoje na escola dominical. É mais fácil eu tira e coloca de uma vez. Nós estamos fazendo alguns ajustes aí. Creio que deva ter dado alguma melhorada para vocês aí, tá? Algum teste, algumas coisas aí que nós estamos fazendo. Mas voltando ao assunto, Jadiel, muitas vezes, como pastor, muitas das vezes é mais fácil eu julgar. Hoje eu estava falando que a questão da disciplina, logo quando eu comecei, eu disciplinei algumas pessoas. Porém, hoje, se você me perguntasse se eu tomaria a mesma decisão hoje, eu já não agiria igual. Por quê? Porque hoje, para poder você matar uma pessoa, é 2 palitos. Para você jogar uma pessoa no mundo e desviar, é 2 palitos. Você tem outros meios de tratar as pessoas sem precisar você entrar por esse caminho. Mas, como nós fomos ensinados por essa maneira, então muitas vezes a gente leva por esse caminho que você foi ensinado. Mas vai passando o tempo, você vai adquirindo experiência, vai aprendendo, você vai tomando outras decisões. Você já vai vendo um campo com outra visão. Aí é onde você muitas vezes você fala, opa, peraí. Tem como eu corrigir sem eu matar a ovelha. Você entendeu? Então o que muitas vezes acontece de pessoas estar hoje no mundo das drogas e tal, a pessoa errou e tal, e muitas vezes a igreja, ao invés de ajudar, de acolher, foi os que jogaram essas pessoas muitas vezes para a sarjeta. Aonde era para ajudar, não houve ajuda. E lembrando, tá, pessoal? O contexto desse bate-papo não é criticar a igreja, não, tá? Como eu disse, a gente não trabalha com placa de igreja. A gente apresenta o dono da igreja. E como o pastor Tiago disse, você vê, ó, experiência de quem viveu e hoje pode dizer assim, eu posso ressuscitar, ao invés de matar ou restringir pessoas. Eu até escrevi aqui, ó, focando ainda nos versículos 1 aí. É os tipos de crente zumbi, né? Que onde passa vai vitimizando, matando e ressuscitando mais zumbis, né? É complicado. Então, assim, você que viva de verdade. A própria palavra vai dizer que o Espírito, ele vivifica. Poxa, gente, o Evangelho, ele é boas novas. E muitas igrejas só têm pregado desgraça, só têm acorrentado. Nós somos chamados para libertar pessoas. E muitos lugares, infelizmente, têm acorrentado, escravizado pessoas por conta de suas ideologias travadas que nada tem a ver com o céu. Cara, eu tenho um terror contra essa prosperidade que é tão pregada aí hoje, porque ela não traz a verdade do Evangelho. Ela traz o miticismo de que você tem que se entregar para ter alguma coisa. Não, é o contrário. Você tem que dar para ter alguma coisa.
Cara, o amor real de Jesus é completamente diferente. Você tem que se entregar para ter dele. É você, ele não quer o que você tem. Ele quer quem você é e o que você é para ele. O que você está buscando se tornar para ele. Hoje nós invertemos o papel do evangelismo para a cultura do ganho. Então, tome cuidado. Versículo 1 ainda, ó, do capítulo 3 de Apocalipse, para a quinta carta aí à igreja de Sardes. Aqueles, ó, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Aí vem entrar com tapa na cara para todos nós aí, ó, que andamos em igreja hoje, versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. É o que você falou. Ser vigilante, ó, eu aprendi, hoje eu não faria mais, eu não falaria assim. Por quê? Vida, convívio. Você aprende, né? Você aprende com os seus erros. Você foi chamado para vivificar, não para matar. É. Então tá aí, ó. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jadiel, mas pode ocorrer de a gente ter vivido errado até agora e buscar a correção? Cara, com certeza. E tem exemplo bíblico para que eu possa tomar isso? Tem, ué. Tem o mais curto e mais significativo de todo mundo para mim, de uma pessoa errada. Aquele cara que morreu ao lado da cruz, que olhou para Jesus e disse, vai, tu né o Deus aí, salva tu e a nós mesmos. O que o outro do outro lado, na mesma condição, fez e falou? Cara, cala a boca, mano, nós tá morrendo todo mundo junto aqui, nas minhas palavras, tá? Estou conjecturando. Parafraseando para ficar mais fácil. Liga para ele não, Senhor. Mas eu tenho um pedido para fazer. Se lembre de mim quando você entrar no paraíso. E Jesus olha para ele, tem força ali de mover o seu tronco. Porque se você for estudar a história da crucificação, era absurdamente impossível, na condição que eles já estavam, ter qualquer movimento. Mas Jesus mesmo espancado, que foi antes da crucificação e após ela, e durante ela, ele tem um esforço ali de olhar para aquele homem e dizer, hoje mesmo, tu estarás no paraíso. Então, irmão, se você até agora viveu errado, em conselhos errados, e tem uma vida completamente errada, vivendo mesmo assim dentro da igreja, tem como você mudar hoje, ou não é, pastor Tiago? Exatamente. E você pega aí a questão do arrependimento, né? É direito de escolha, você entendeu? Direito de escolha entre você se arrepender ou não. Quando você alcança esse entendimento, como o ladrão da cruz, né? Ele reconheceu a soberania do Senhor, você entendeu? Enquanto o outro estava vacalhando ali e tal, mas alcança a misericórdia quem deixa, quem acredita na mudança, você entendeu? Então nós temos visto pessoas que muitas vezes são apontadas dentro da igreja, que vêm do mundo de prostituição, de roubo, você entendeu? Que para a sociedade não vale nada, mas ele se deixa ser transformado. Agora tem um papel diferente. Tem pessoas que ela tá no mundo perdido e deixa ser transformado. E tem aquele que está dentro da igreja, enrustido e não deixa ser transformado. Ou seja, o papel fundamental da escolha, porque o que você precisa entender para estar vivendo o que essa carta aconselha? Porque, gente, a leitura bíblica ela vai além. Eu posso dizer que muito além do que apenas ler. Eu sempre comento com os nossos alunos que a leitura bíblica ela tem de ser feita constantemente, porque todas as vezes que você lê, você acaba que aprendendo coisa nova. Porque às vezes passou uma vírgula despercebida, uma junção de palavras que você atropelou, despercebida a intenção real dela. E como o pastor Tiago disse, a mudança ela tem que partir de você. Ela precisa partir de você. E é só você que vai dizer, ó, eu vou por esse caminho ou não vou, eu faço isso ou não faço. Então, e aí? O que você tem escolhido fazer? Esse aqui é o real problema. Até onde nós decidimos nos doar e viver
Cristo em nossas vidas. Exatamente. Né? Dando seguimento aí, é legal, o pastor Tiago propôs pra gente aqui no nosso último podcast, onde estávamos nós três juntos, que nós teríamos esses momentos de palavra. E hoje nada mais é do que um momento desse para você. Para você que está do outro lado aí, você pode entrar nos comentários agora, além de curtir, compartilhar. Entra nos comentários e diz, eu queria saber sobre palavra X, eu queria ouvir sobre esse versículo, o que ele significa. Traga a sua dúvida. Não, eu ouvi uma pregação X sobre X assunto, né, pastor Tiago? Eu queria uma opinião diferente, o que vocês acham, como deveria realmente ser ministrado, o que esse versículo realmente quer dizer. Entendeu? É interessante que você traga a sua dúvida para que a gente possa, junto com você, buscar o esclarecimento. E ainda no Apocalipse 3, que muito pouco é lembrado hoje, né, porque confronta para que você tenha mudança de vida, como o pastor Tiago disse, escolha mudar, escolha ser diferente, fazer a diferença. Ficar do mesmo jeito não vai adiantar não, tá? Você pode ir para a igreja que você quiser. Versículo 3 continua da seguinte forma: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Vai vendo. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a hora em que sobre ti virei. Cara, o próprio Jesus está dizendo aí, lembra-te, pois, do que tens recebido. O que você recebe? A própria Bíblia vai dizer que o conhecimento ele vem pelo ouvido, e o ouvido é a palavra de Deus. Jardiel, eu sou analfabeto. Eu já falei isso lá no Rio Grande do Sul, quando eu estava lecionando para o pessoal lá. Falei, gente, tem algumas pessoas entre nós que é analfabeto que manejam melhor os versículos bíblicos do que nós que lemos e estudamos sobre ela. Por quê? O ouvir. O que o apóstolo Paulo fala lá na leitura da leitura da ceia lá. Porque eu recebi de quem? Do Senhor. O que também vos ensinei. Então, eu recebi dele e eu estou passando para vocês. Então, quando no Apocalipse, João vai falar a respeito sobre lembra-te do que você tem recebido, ou seja, a palavra que tem chegado até você, a pregação que tem chegado até você, guarda-o. Não é para jogar fora. Há uma passagem, não sei se é uma passagem, um bordão, mas eu creio que é uma passagem, que fala de você ter dois, como é o nome? Aquele alforge? Alforge. É 2 alforge, né? Que você carregue de um lado as coisas boas, um alforge bom, e o outro alforge ruim. Serve para você? É o jargão. Serviu para você? Guarde no alforge bom. Não serviu? Põe no alforge ruim, deixa cair, ficar para trás. Absorva aquilo que é bom para você, aquilo que vai crescer espiritualmente na tua vida. Porque tem coisa que não agrega. Tem coisa que não vai fazer você crescer, só vai fazer você se perder cada dia mais. Então, quando João fala a respeito disso, ele fala, guarda-o e arrepende. Você estava fazendo errado? Para. Estava caminhando por um caminho tortuoso? Se arrepende, volta para trás. Começa tudo de novo, do zero, mas de uma maneira diferente. E a gente vê que tem uma resistência aí para mudança, né? Tem uns caboclos aí que tem dificuldade para mudar. Não quer, não aceita. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos a tendência em achar a vala comum que é confortável e não querer sair dela. Sabe por quê, irmãos? Porque toda mudança promove desconforto. Confronto. Vai confrontar você? O desconforto de mudar é horrível, irmãos. Imagina, você que outrora tinha uma vida de loucura, de bebidice ali, de prostituição, de drogas. Do nada você é tocado pelo Espírito Santo, porque acontece assim, é do nada, né? Ele te escolhe, assim como o Paulo, e você vai deixar de ser assassino hoje para ser alguém que vai dar vida. Aí você olha para trás assim, você passa na frente de um boteco, tá uns colegas bebendo e diz, chega aí, vamos tomar aquela manguaça, aquele mé. Rabo de galo. Né? E vem cá, chega, e você olha assim, diz esse ser humaninho. É confronto, irmão.
É mudança. É você constantemente estar lutando contra você mesmo. Por que poucas pessoas conseguem vencer o pecado, irmãos? É por conta disso. É renunciar a você mesmo. E sejamos sinceros, pastor Tiago, nós vivemos em uma geração onde tudo sou eu e para ontem. Disse-me hoje. Do pastor Daniel. Pastor Daniel, Nicibe hoje. Ele tá aí, eu acho que ele deve estar ao vivo aí assistindo nós lá. Então, a geração miojo, mucilãozinho da vida aí, que é só bater com água quente já tá bom. Não, gente. Não é assim. E nenhuma área da sua vida vai ser assim. Seja profissionalmente falando, seja culturalmente falando. Igual eu vivo aqui, igual eu sempre comento, eu sou nordestino. Não deu para perceber de jeito nenhum, né? Não. Eu sou nordestino. A gente tem uma dificuldade. Quando eu vim para cá, tá aqui pastor Tiago, rapaz, esse cabra vai ter de frente jeitoso comigo. Por causa de jeito, cultura, nós viemos de culturas completamente diferentes. Exatamente. Mudou o nosso contexto de vida? Não, por quê? Porque isso aqui, ó, é acultural, irmão. Então não importa a cultura que você tem, a linguagem daqui é a mesma para todo o povo que vive sobre a face da terra. É bem verdade que você deixa se lapidar, né? Então algumas coisas você se policia, que é a lapidação. Então tem coisas que a gente, no linguajar normal, a gente falaria, mas quando estamos diante da palavra do Senhor e um público que muitas vezes não tem esse mesmo dialeto que conosco, a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente fala. Era isso a minha pegada geralmente com ele. Eu fui mudando, gente. Ó, cada lugar que você vai, algumas coisas que você fala tem um sentido diferente. Igual no Rio Grande do Sul, eu comentei que lá na fazenda que eu morava com meus avós, eu apanhava igual o resultado da telecena, né? De hora em hora eu tava no cacete. A irmã falou, nossa, você tá... Ai, não pode falar isso. Eu falei, gente, mas o que isso quer dizer? Ela foi explicar. Lá tem um sentido coisado, assim, coisado, não sabe assim, esquisito. Eu falei, então eu tava, como é que vocês falam aqui? Não é costa, lá eles dizem outro nome diferente. É igual cochilar lá, tipo, eu almocei, bateu aquele sono, eu tô chairado. Vou cestear. E eu fiquei, o que é cestear, mano? Chairado pra mim que mexe com proteína animal é chairar uma faca pra cortar alguma coisa, né? Não, chairado é que tá saciado. Aí tirar um cochilo é cestear, vou cestear. Cestear eu já tinha ouvido falar, agora de chareado aí não sabia não. Eu olhei assim e falei, meu amigo Everton, que com certeza vai estar no canal depois, aí vai estar ouvindo isso aí, foi quem foi me instruindo ali. O Jardim aqui fala assim, isso não pode falar, isso aqui tem um duplo sentido. Eu falei, que viagem, doido, ó. Cara, cada lugar que a gente vai do nosso país, cara, a gente é o país mais diverso do mundo. Nós temos o mundo todinho dentro do Brasil. Diversificado, exatamente. Tem uma colônia aqui em Campo Grande, tem uma colônia paraguaia. Aí. Que se você tem trabalhos paraguaios dentro dessa comunidade, temos uma comunidade japonesa aqui dentro de Campo Grande, muito grande, você entendeu? Então, tipo assim, é uma diversificação de culturas e países. É bem verdade que a gente temos o nosso aqui, que é o tereré, né? Muitas pessoas tomam e tal. E tem essas pessoas que vêm para cá e com essa sua cultura tentam se adaptar com a nossa cultura, né? Eu fui uma vez num trabalho em Piracicaba, tá vendo? Piracicaba, São Paulo? São Paulo. Nós fomos numa excursão da igreja, num congresso. E aí a gente acostumado a tomar o tereré, levamos os utensílios para poder tomar lá. E chegamos lá, tava pronto, né? Tudo do jeito. Aí nós chegamos de madrugada, já de manhã cedo, tinha uma equipe que recepcionou a gente, levou para poder tomar café e tal. Aí tá. Aí na hora do almoço a gente tá ali tomando, aí chegamos numa rodinha de irmãos assim que tava lá. E oferecemos, e o irmão nunca tinha tomado. Aí ele falou, eu inventei com esse negócio aí também. Aí ele falou, rapaz, o que é isso? A gente falou, uma tereré pra poder tomar, que não sei o que e tal. Tá, toma aí, irmão. Aí o irmão, em vez de tomar o tereré normal, né, sugando a guampa, não, ele catou a guampa e já ia comendo, era erva já. Falei, pô, você não é de comer não, irmão.
Ó, pra você ver, ó, como que cultura é. Ele falou guampa. Se você chegar no Nordeste e falar pro caba guampa, é problema, tá? É problema. Irmãos, eu aprontei uma dessa, irmãos. Olha, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, eu tive em Costa Rica, ali com o pastor Osias. E ele já tinha contato, né? Acho que ele fez de sacanagem comigo. Fugindo um pouquinho da palavra aqui, só para vocês irem um pouquinho com a gente. Isso é testemunho do que a gente vive por aí, viu? O pastor Osias ali, junto com a missionária Jeane, tá, fez o tererézinho bonitinho e tal, e juntou ali os irmãos. E todo mundo junto ali começou a tomar esse trem. E eu tava cozinhando nesse dia, eu tinha acabado a escola bíblica. Eu falei, não, eu vou fazer o almoço pra gente. Aí eu fui pra casa pastoral, tava cozinhando e eles tudo na área da igreja. Porque a gente tinha muito esse convívio assim, né? E tá todo mundo junto ali. Eu falei, pá, vou fazer o almoço ali pra gente, então. Fui lá na casa pastoral, comecei a fazer o almoço. Aí volta e meia eu vim aqui, mas eles não estavam tomando ainda, né? Eu tinha visto lá o copinho, aquele canudinho de ferro lá, as coisinhas de água, as cabaças lá, e beleza. Aí daqui a pouco a missionária Jane me gritou, Jardiel, vem cá, vamos tomar um tereré. Eu digo, o nome é esquisito, deve ser alguma coisa boa, né? Aí eu cheguei lá, a irmã falou, não, me dá a erva aí que eu vou colocar no copo. Eu já olhei pra cara dela e falei, missionária? Ó. Ela me olhou e começou a rir, porque ela já tinha contato com outros nordestinos, né? Eu sou alagoano. Já tinham passado alguns maranhenses lá, piauense e tal, né? Aí elas fizeram sacanagem comigo. Ela falou, não, peraí, que eu vou pegar a erva aqui pra você experimentar. Eu falei, rapaz, não acabou de sair de uma escola bíblica maravilhosa, rapaz, vocês vão usar droga. Ela falou, peraí que você vai ver que é diferente aqui e tal, não sei o que, e arrumaram uma cuia lá, bonitinho, como é que chama? A bomba? A bomba. Vamos trocar essa bomba aí, que é legal. A bomba. E arrumou ali e tá bonitinho, botou a erva, meteu água e deu uma golada ali e disse, agora tá bom, pode tomar. Eu falei, rapaz, vocês são maconheiros diferentes aqui. Vocês usam droga com água, é? Eu vou contar uma coisa pra vocês, ó. Esse povo me descascou, mas eles mangaram de mim, Alagoas mangar é rir, tá? Eles mangaram de mim por pelo menos uns 20 dias. Eu falei, ih, o irmão não volta mais não, a igreja só tem maconheiro aqui. Eu falei, rapaz, vocês são do contra, bicho. Mas vocês me deixam passar uma vergonha dessa, explica que é uma bebida típica do lugar. Pô, eu tinha acabado de voltar do Nordeste aqui pro Mato Grosso do Sul, tava lá em Costa Rica. Aí do nada, eu nunca tinha visto. Eu não tinha visto o pessoal tomar esse trem, não. Ô, doido. Aí do nada vocês me vêm com uma dessa, pedindo erva. Você chega lá, você fala erva, é maconha, pô. Você para na frente do policial em Alagoas, você fala, não, eu tenho erva aqui no carro. Meu irmão, você vai apanhar até falar que Jesus é Genésio. A gente sai daqui pra ir comprar erva lá no Paraguai. Olha pra aí. Então assim, mas a Bíblia ela é acultural. E uma coisa que é interessante é que ela nos aproxima pra gente entender as coisas. Exatamente. Então assim, ó, o 3 vai falar, se lembrar do que você recebeu. E a gente aprendeu ali, obviamente, né? Ela traz o guardar, a gente guarda as coisas que vêm de Deus, porque apesar da brincadeira que eles fizeram comigo e do meu gafe ali, eles são um casal abençoado ao extremo. Pastor Osias, se eu não me engano, ele está de volta em Costa Rica hoje. E missionária Jeane, cara, ela é uma baixinha assim, uma moreninha desse tamanho, mas pensa numa mulher que tem uma voz de curió. Você tá doido, que a Ciane perde feio pra ela. Rapaz, a baixinha canta, você tá doido. E o pastor Osias é o pastor que abriu o leque do que era a Bíblia para mim. Porque eu nem sei quantos anos já faz, acho que já tem uns 14 anos que eu estou para cá, pro lado do Mato Grosso do Sul. Foi assim que eu cheguei, mas realmente por isso daí. Ele me apresentou teologia, apresentou Bíblia, apresentou Deus. Porque por onde eu passei, você lembra que eu comentei lá em Alagoas que eu fui na igreja e tal, que o cara falou, você é do fundo aí. Aquele lá me matou, eu não queria saber mais de igreja. E o pastor Osias foi quem abriu as portas, né? Não, e hoje, não cortando o seu assunto, hoje eu vi um caso na internet. Vai dizer que foi parecido com aquilo, não. Aham. O camarada chegou, um auxiliar do culto, e o camarada tava sem camisa de manga longa, tava com camiseta normal do trabalho, só que ele tinha tatuagem, você entendeu? E o pastor olhou já de cara, já perguntou pra ele se aquilo ali era o novo uniforme dos obreiros. Aí ele chamou a atenção do cara, em público, isso num culto rolando, você entendeu? Que não era vestimenta, falou tipo de um brinco do cara e tal.
Tudo bem, se o Tô cara... ligado, acho que eu vi qual que é. O maluco tá de bonezinho também e tal. Ele fala do brinco, o cara tira o crachá O dele e fala, crachá eu é vi isso ele mesmo. aí. Esse daí doeu, hein? Esse aí mesmo, o cara arrancou o crachá da igreja e foi embora. Saiu e foi embora. Então, o que acontece? Quantas pessoas que passam por isso? Tudo bem, se não é algo da igreja e tal, o que ele pode fazer? Ele podia ter chamado o cara, entendeu? Deixasse passar aquilo ali, chamasse ele, corrigisse e tal, beleza. Mas o culto sendo transmitido ao vivo e ele fazer aquilo ali. Aí é onde entra aquilo que nós estávamos comentando agora há pouco. O camarada ele vai embora da igreja, sai revoltado. Aí você vai lá evangelizar um cara desse. Como que você vai falar de Jesus para um cara desse? Ele nem aceita ouvir você, a verdade é essa, né? Você entendeu? Aí você pega aqui, ó o versículo, continuando o versículo 3, ele fala assim, ó: virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que horas eu virei sobre ti. Ou seja, vai ser de repente. Se você não se arrepende, se você não muda o seu comportamento, o Senhor vai vir sobre você, é rápido, da onde você não espera. E ele ainda segue mais, falando a respeito do verso 4, dizendo assim, ó: mas também tem essa classe de gente, né? Ele diz, mas também em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestida de branco, porquanto são dignas disso. Não, e o mais interessante de tudo, gente, ó, eu não faço propaganda não, mas eu posso fazer dessa daqui, porque essa aqui é top. Essa Bíblia aqui é Almeida Revista Corrigida, ela é a AG, com comentários de Antônio Gilberto. Não sei se vai dar pra você ver aí. Cara, eu acho linda essa Bíblia. Pensa numa Bíblia que ajuda, olha os comentários dela. A gente falando disso daí, né, que eu não sei se aquilo lá foi literalmente verdade, ou se foi uma encenação para mostrar, porque eu não consegui encontrar o resto do vídeo, mas eu achei deplorável a atitude. Mas vamos lá, ó. Mateus 28, Jesus vai dar uma ordem para os discípulos e de ensinar a todas as nações. E continua o contexto. O comentário de Antônio Gilberto aqui, ele é bem interessante, ó. Jesus ordenou que seus discípulos fizessem discípulos e os ensinassem. Jesus não mandou fazer crentes, o que só ele pode fazer. Ele mandou-nos fazer discípulos. E para isso, ele nos capacita. Mas aí entra de novo. Por que eu vou enfatizar o chamado pastoral e o cargo eclesiástico? Porque está dizendo aqui, ó, o comentário que ele faz é muito legal. E para isso, ele nos capacita. Ó, nós não estava acompanhando, agora já tem gente aqui já, ó. Alguém, esse aqui eu não sei quem que é. Instaplay, a paz do Senhor. O meu amigo Daniel, eu não tava acompanhando, né? Então a gente está só acompanhando ali, ó. Não tá dando para poder ver, mas eles estão sintonizados. Danielzão tá lá juntamente conosco. O pastor Barbosa Tá nada. também tá sintonizado conosco. Se eu não estou enganado, minha mãe também está sintonizada, nos acompanhando, né? Então você que está acompanhando aí e está aí pelo canal do YouTube, né? Nos acompanhando, nos dê um joinha aí, uma paz do Senhor, né? Para que a gente possa mandar um alôzinho para vocês aí, né? Vem conosco, vem conosco. Ó, o Barbosa colocou assim, ó: Deus conta com os remanescentes. Rapaz, Deus abençoe meu amigo Daniel, né? Logo, logo é você, hein, Daniel. A semana agora, o Jardiel não vai estar durante a noite, nós vamos ter que tirar um dia aqui, só nós dois, tete a tete com o pastor. E ó, lembrando, sábado tem o podcast. O papel, fala aí. Cara, olha, esse pastor Tiago é terrível. A chamada vai deixar vocês cabreiro. Vou traduzir para o português aqui do Rio Grande do Sul, ou do Mato Grosso do Sul. A chamada vai deixar você de orelha em pé. Para
assistir esse podcast de sábado. Eu só vou te dizer isso, não perca. O podcast de sábado vai ser coisada. Gente, então voltando aqui para a palavra, Jesus ordenou que nós fizéssemos discípulo, e discípulo ele é feito. Cara, o que é discípulo? É porque a gente fantasia demais o nome das coisas. Discípulo é aluno, acabou. E como é que você vai ensinar? Primeiro, eu sei que é um jargão que tem nas Assembleias de Deus, mas é o jargão mais real para a minha vida. Quem não senta para aprender não pode de forma nenhuma se levantar para ensinar. Exatamente. Como de acho eu vou ensinar o que eu não sei? Sabe, pastor, Tiago, o pessoal fica me zoando lá no serviço porque para toda a bagaceira errada que eles estão fazendo, eu tenho uma solução. Eu digo, meus irmãos, eu já estou há 20 anos nesse carro. Rapaz, pensa num cabra que aprendeu a fazer as coisas, fui eu. Pensa num cabra que, eu sempre digo lá, ó, existe um padrão a ser seguido, adotado pela empresa, certo? Eu vou ensinar o padrão. Porém, todavia, como todo povo, assim, não sabe assim, coisado assim, você tem que adaptar para você para entregar o que a empresa precisa. Lá a gente tem uma meta chamada osso branco. Eu já trabalhei, já sei o que é isso. Então, para fazer um osso limpinho, sem ficar carne, é horrível. Depende do corte de faca, da fiação, de chale, de condição, de anatomia do boi, é um cross. E o que eu faço? Eu vou lá e ensino o cabo as formas mais fáceis, os cortes mais fáceis para ele fazer. Quando você vai ver, tá lá os caboclos que estavam sofrendo. Olha, corta às vezes melhor do que eu. Entregando o osso branquinho. Então, assim, como é que eu vou ensinar se eu não aprendo? Eu preciso aprender para ensinar, gente. E entendendo, pelo amor de Deus, ser crente não é ser uma pessoa idiota, não é ser uma pessoa antissocial. Ah, eu sou crente, não fala mais comigo. Eu sou crente, eu não me mexo. Eu sou melhor do que tu. Para desse idiotice, moço. Jesus era o cabra mais oferecido do mundo. Jesus andava com segurança? Nunca vi uma coisa dessa, olha. Hã? Não sei, nunca vi Jesus com segurança, não. O único mais tentado que tinha lá era Pedro. Porque até aquele outro que fazia parte daquela bagaceira que matava a gente era sossegadinho, né? E ele também andava com alguém barrando ele, falando, não toca no Jesus, não pode tocar nele. O único exemplo que você vai ter aí é quando aquela mulher do fluxo de sangue diz... Aliás, quando Jesus é tocado pela mulher do fluxo de sangue, que ele vira para trás e diz, alguém me tocou. Aí, de novo, o amostradinho. E Jesus dizendo, eu gosto é assim, amostradinho. Pedro pula e diz, Senhor, tá todo mundo lhe apertando, lhe amassando, querendo lhe tocar. E você pergunta quem lhe tocou? O problema, gente, é que quando se fala do céu, tudo é exatamente o contrário do que nós pensamos. É por isso que a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus para o mundo é loucura. Porque nós queremos umas coisas assim, coisadas. Olha aí a pergunta, a fala do pastor Barbosa. Pega essa aqui para você, de graça. Manda. Falta dentro das Assembleias de Deus crente discipuladores. Somos bom em obstetria, fazer a criança nascer, e péssimo em pediatria, cuidar da criança. Eu vou alongar um pouco mais péssimos ainda em educar essas crianças. Para seguir o que a Bíblia diz, ensina menino no caminho que deve andar. Ele vai crescer. Não, mas já entrou o crente velho. O procedimento é o mesmo. O pastor Barbosa disse aí, ó. Nasceu, botou para fora, agora tem que cuidar, tem que ensinar. Para que quando ele crescer, intelectualmente, não se desvie do caminho, achando que é alguma coisa. Porque tem muito crente que a gente conhece por aí que era uma benção. O primeiro amor era incondicional. Exatamente. Aí ele cresceu um pouquinho, fez um curso de teologia, entendeu errado a Bíblia ali, mas já disse, eu sou o cara, Deus me deu um chamado para ministrar, agora eu vou pregar para todo mundo. Então, não vai pegar na minha igreja aqui, eu só prego por 500 pontos. Isso é um tema que a gente vai trazer mais para frente. Não, eu só prego aí se for 200 pontos. Não vou pregar lá na cidade vizinha, eu só vou se for uma Hilux me buscar na rodoviária de Aço Fogo, o cara pare, e eu só fico no hotel se for de 5 estrelas. Não, mas o obreiro é digno do seu salário? Você está trabalhando em quê? Hein? Não pode, não? Tá trabalhando? Não, então vamos para a Bíblia para ver o que fala. Bora. Abre aí, onde o obreiro é digno do seu salário. Pega lá. Tá aqui, ó, Mateus 10:10.
Vou pegar esse aqui, rapidinho. Vai doer, mas vai curar. Vou começar mais um pouquinho, vamos mais para trás, vamos para trás. Vamos pegar do 8, que é mais interessante. Vamos lá, do 8. Do 8 começa assim, olha. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graça dai. Top. Aí o cara diz, um versículo isolado é fácil. Calma, o texto continua, bestado. Relaxe. Vamos lá, receba. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Mas está dizendo, nem com carteira não vá. Entendeu? Vamos lá, pro 10. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Algumas traduções vai estar do seu salário para facilitar. No original, muda um pouquinho. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedá-lo. Não é exigir um hotel de 5 estrelas, não? Espera aí, que tem alguma coisa errada aqui. A minha Bíblia deve ser esquisita, deve estar errado, né? De hospedá-lo, certo? Aí, até que vos retires digno. Até que vos retireis, e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. A gente vê cabra que já manda mensagem. Eu quero segurança, eu quero um corredor para me chegar no público, não falo com ninguém, não troco ideia com ninguém, não tiro foto com ninguém. Hein? É isso mesmo? Primeiro já está dizendo que eu não tenho que andar com nada aqui, né? Eu estava falando com o pastor Tiago mais cedo de um bate-papo que eu vi do pastor César Cavalcante na Musical FM, que eu acho top. Eu sou apaixonado por aquele cara. Tem um livro... Não cortando o seu assunto, ó o versículo de Lucas 10, no verso 8. Foi o que você leu, né? Um pouquinho antes, né? É. Ele vai falar assim, ó. Em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Eu não tenho que exigir o que eu quero comer, não? Não, é do que for oferecido. Acho que a sua Bíblia aí também está errada. A minha também está errada aqui, ó. Diz a mesma coisa. Quem está errado? É a Bíblia ou você que está cobrando para onde vai? E ainda tem que degustar ainda, falar assim, não, eu quero comer tal coisa. Olha, ela disse, cuidado você. Nós está lendo lá Apocalipse 3, né? Ah, Você que tem fama de vivo, mas está morto. eu digo é nada. Não, vai ter mais, tem mais. Aí continua, a mesma leitura de lá, só que o Lucas aqui já não passa o pano, né? Não, Ele já chega metendo o pé, né? já Lucas já. Quer carinho, irmão, compra um gato. A Bíblia não passa pano em cabra de peia, não. Ou você é crente ou você não é. Ou você vive pro reino, ou você não vive. Não, mas a Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu salário. Como eu disse, pastor não é uma profissão. Pastorear pessoas é chamado. Se você é um pastor com cargo eclesiástico administrativo, irmão, siga a sua vida. Você é um gestor, coordene. Se tem o dom de ensinar, ensine. Faça o certo. Ou gerencie o que você se propôs ou foi colocado para gerenciar de forma sensata, verdadeira, para o reino. Agora, se você tem um chamado pastoral, pelo amor de Deus, cuide das almas. O pastor Marco Feliciano vai dar um exemplo. Eu não recordo se foi no Gideões ou se foi em outra igreja que ele pregou. Fale quem quiser, mas eu pego as boas coisas. Como o pastor Tiago disse aqui, eu tenho 2 bordão, meu irmão. Um é para coisa boa e o outro que é furado, que é para colocar coisa ruim, porque não vai ficar nenhuma. Ele disse que quando jovem, onde ele morava lá, né, ele e uma tropezinha de santarrão lá dos jovens, perseguiu 2 irmãzinhas lá que eram Raimundo, Eu vi né? sobre isso aí. Top, né? É. A crente Raimundo, sabe? Assim, que tem a vontade, mas não tem a disponibilidade de mudar. Porque muita gente tem muita vontade, pastor Tiago. É. Quer mudança, luta contra o pecado. Não é que a pessoa é ruim, não. É que ele não achou a receita certa ainda para vencer o pecado.
e ter uma vida com Deus. E a gente tem muito isso, gente. A gente tem muita gente aí que é apaixonada, louca pelo ministério, louca por Jesus, mas tem dificuldade, sabe? De dizer assim, ó, a partir de hoje eu não bebo mais, eu não me prostituo mais, eu não me drogo mais, eu vou ser limpo. Poxa, quem já trabalhou em um centro de reabilitação sabe o que é isso. Pessoas que querem voltar para casa, que morrem de saudade da família e não conseguem. Tem um cara que você conhece, ele. O William. O William agora tá dirigindo o setor 6, né? E uma das congregações dele é lá pra dentro do Parque dos Poderes lá. Chama Chácara dos Poderes. Tem uma congregação lá. E lá, o pastor lá, a igreja de lá, ela é dividida no meio. Então, tipo assim, um lado da igreja é pros irmãos da igreja mesmo. E o outro lado da igreja é só pro centro de reabilitação. Então, em volta, tem muita chácara, centro de reabilitação. Então, as pessoas, e é acompanhado com o líder, tá? O líder espiritual que traz. Eles vêm para assistir o culto. E ele tava falando, pasme, você não vê um abrir a boca para ficar de trelelê. Você não vê celular na mão deles. O tempo todo é focado na palavra, dando glória a Deus e aleluia. Enquanto a turma que é da igreja tá de trelelê e no WhatsApp, muitas vezes falando. É um tapa na cara ou não? Quer ajudar esse tapa a ficar mais graúdo? Vamos lá para o versículo 4 de Apocalipse 3. Vamos continuar a carta que ela já vai terminar já. Como é interessante. Olha lá. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram ou não contaminaram as suas vestes e comigo andaram de branco, porquanto são dignas. Primeiro ponto. Por que tem separação? Se o próprio Jesus disse que ele não faz distinção. Por que há uma separação? Para envergonhar quem se diz santarrão? Porque o que o pastor Tiago falou agora para mim é vergonhoso. Eu olhar pessoas que reverenciam Deus, que entregam um culto racional, inteligente, observando, aprendendo, adorando. Isso é culto racional. Enquanto os exemplos santarrão estão do lado de tititi, de conversinha mole, de toda hora saindo para banheiro, beber água. Porque chega na igreja, o rim desses infelizes não funciona, né? Tem que tomar água. É uma mijadeira da foice. A água da igreja ela é diferente. Deve ser mais gostosa, porque não tem lógica não, meu irmão. Eu vejo caboclo aí que fica o dia inteiro dentro de casa quando não toma um gole d'água. Quando chega na hora do culto... Você tá doido, é uma bebeção de água da foice. Seca o bebedor. Na hora da palavra, rapaz, o banheiro deve ser de ouro o vaso. Eu vejo um povo que gosta de ir no banheiro, viu? Aí pega a palavra picada pela metade, aí volta, tá recebendo uma palavra do Senhor à igreja ali, e o cara entra, não gostei desse pastor. Não gostei dessa pregação que é muito dura. Senta a rabiga para assistir, presta atenção. Então, cara, pelo amor de Deus, existem alguns que não parecem, mas que são. Que ninguém dá nada por eles, mas o céu já pagou tudo com Jesus na cruz por eles. Então não é o nosso julgar, não é o nosso apontar. Tá aqui, ó. Mas tendes também alguns que não se contaminaram e continuam andando comigo de vestes brancas. Haja já, mas o passado do cara. Olha o que o Barbosa colocou aqui. O problema é que muitos não querem salário, querem cachê de popstar. Pastor Barbosa, eu vou... Olha, tem um cabra que... Não é fazendo propaganda dele, não. Mas esse cabra... São dois. Mas esse em especial tem o meu respeito. É um carioca. Chamado Jonathan Carlos. Vocês viram ele esses dias para trás aí nos Gideões. Ele esteve em um podcast com o pastor Renan Lopes e disse uma coisa bem interessante, que é o que eu vivo. Ele disse, olha, eu não cobro não. Eu nunca cobrei para pregar. Porque eu não sou profissional. Entendeu? Eu não sou funcionário de nenhuma instituição que leciona para... Eu não sou pedagogo, professor de uma instituição que presta serviço para as igrejas. Eu sou um mensageiro do céu. Então eu não cobro. Todo mundo sabe que eu vivo para... Não, interessante, cara.
Não vivo do ministério, ele vive para o ministério. Então, logo é entendível que o cabra não tem renda própria. Exatamente. Então, você vê, eu estava conversando com o pastor Tiago mais cedo. Eu falei, cara, pensa comigo. Um cabra que você liga nele assim e fala, oh, eu estou com um evento X aqui, eu gostaria de convidar você para participar. Qual que é o seu cachê? Quanto você cobra? O cara vai falar, oh, irmão, eu não cobro não. Eu vivo para o ministério, dependo dele. Então, o que Deus tocar no coração de vocês, só que eu não tenho condição de ir, não. Também não exige hotel. Se você me colocar na casa daquelas irmãzinhas de coque, que tem um colchãozinho no chão, que ela ora a noite todinha, para mim é melhor ainda. Tem isso hoje, irmãos? O senhor Barbosa está acompanhando do outro lado aí. Tem isso hoje? E outra, naquela época, e quando acontecia isso, você ia para casa de alguém, o cara tinha um caráter. Ele podia dormir na casa da irmã, do irmão. Hoje é até difícil, né? Não acontecia nada. Muitas vezes hoje, você coloca um camarada desse dentro da sua casa, você não sabe qual que é a índole dele, você tem um adolescente dentro de casa, ou uma filha moça. Você vai trazer um cara que você não conhece, não sabe nem qual é o histórico dele? Vocês entendem, pessoal? Caixa viajante? O quanto que hoje é difícil algumas coisas. Já me perguntaram, pastor Tiago, se eu sou contra o ministério. Quer dizer, ministério não, porque não existe ministério de itinerante. Isso é ladainha, né? Não existe. Ai, meu ministério é seu ministério, eu sou itinerante. Não, mas Paulo era itinerante. Aonde? Aonde que Paulo era itinerante? Fala pra mim. Por que de acha que Paulo tinha que vir na primeira igreja aberta lá em Jerusalém? O Barbosa tem, não. Então não é só eu, né? Pregador bom é que eu conheço. O que nós temos muito hoje, gente? É o que está aqui, ó. Na quinta carta à igreja de Sardes. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. E esse zumbi, por onde passa, sai matando gente. Irmão, matar um crente não é só promover a ele um sonho intangível, não. Porque isso gera uma marca indelével na pessoa. Ah, passou aqui um homem que tinha nome, que já pregou pelo Brasil todinho e disse que eu ia ser o embaixador do Cross. Aí esse cabra vive, morre esperando ser embaixador e não vai ser nunca. Mas a credibilidade, pastor Tiago, de quem fez o nome vivendo em cima das custas de tirar a lã, Jesus vai olhar para os fariseus e vai dizer da seguinte forma: vocês são igualzinhos sepulcro caiado. O que é isso? Na nossa linguagem portuguesa hoje, você é igualzinho. Como é que chama aquelas gavetas que é feita? Tem um nome mais bonitinho para ela lá. Urna. No cemitério. Você é igualzinho uma urna que tem até azulejo por fora. Que foi colocado mármore em você. Mas por dentro, a única coisa que você tem... Não é urna, não, é jazigo. Jazido, é. É jazido ou jazigo? É esse troço que bota de fundo dentro. jazigo, né? Você que está do outro lado aí, recebeu. Vocês são igualzinhos esses cabras aí. É bonitinho por fora, não sabe assim, jeitoso. Dá até vontade de ficar perto, parar para ouvir. Mas quando você vai apertando, vai abrindo devagarzinho assim, para olhar o interior, o que é que você vê? A podridão que é. E não é difícil não, tá, irmão? Você pegar um cabra desse aí, um sepulcro caiado, como Jesus disse, é facinho. Dá um aperto nele no cantinho. E eu sou especialista em fazer esse negócio, viu? Ligeiro eu descubro quem é quem. Quem tá trajando a roupa de quem aí. Porque o que tem de lobo, Trançado, achando que é travesti de ovelha, é uma loucura. uma hora. Eita, é gostoso, né? Então, irmãos, hoje nós passeamos por Apocalipse 3, a carta escrita à igreja de Sardes. Eu quero até propor para o pastor Tiago aqui, a gente começou hoje, mas é interessante. Vamos retomar esse assunto? Vamos começar da primeira carta? Vamos tirar 7 vídeos diferentes para falar das 7 igrejas a qual Jesus escreveu? Vamos falar um pouco sobre arrebatamento, vamos falar sobre a igreja, porque, pessoal, pararam de falar do céu. Tem gente que acha que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala mais em salvação, em santificação. É. Não, sobre isso ninguém mais quer pregar. E a gente precisa relembrar o povo de que Jesus vai voltar.
Dá para poder a gente conciliar, né? Juntamente com o pastor Daniel também, né? Nos dias que você não pode, dá para poder a gente fazer. No final de semana a gente dá continuidade da onde parou, né? Pra gente falar, dá sim. Pastor Daniel, ó, pastor Barbosa, ele diz assim: a igreja de Éfeso prova os que diziam ser apóstolo. Devemos valorizar os nossos obreiros, não esses aventureiros que só têm carisma, mas sem caráter. Terminamos com um comentário aí, que inclusive eu quero já intimar ele aqui a estar Verdade. conosco em uma dessas cartas, porque é um homem abençoado de Deus. Verdade, é isso aí. Esse nem vai ser o bate-papo, esse vai ser o ministrando. Isso aí. Vamos hoje, acabou de... É do céu, mensagem quentinha. Esse que de mim mesmo lhes digo, que esses momentos será o ministrando. Aí eu quero que você, querido, do outro lado ali, além de lascar o dedão no joinha ali, não sabe? Deixar seus comentários. Vem conosco, participe conosco, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas, para que mais pessoas possam tirar essas dúvidas e parar de endeusar homens. Nós voltamos a repetir, eu principalmente, nós não apresentamos placa de igreja, nós apresentamos o dono da igreja. Ele vive e vivifica aqueles que creem nele. Barbosa falou, eu topo. Pronto, já temos um escalado. Já tá no jeito já. Danielzão, nós já vamos dar um jeito de falar com o Daniel também. A partir de agora, irmãos, porque a gente só estava gravando só durante o sábado, que é o dia que a gente pode se reunir e pegar eu, o Jardiel e o pastor Daniel, que é um outro companheiro que também faz juntamente conosco. Porém, alguns sábados o Jardiel não está podendo, ou muitas vezes o Daniel não pode. Então, o que a gente vamos fazer? Temos o trabalho do sábado, né, que é o nosso podcast, e também, para conciliar no meio, nós vamos estar sempre lançando uma palavra, né, trazendo algum convidado para estar ministrando a palavra, sempre tendo algum conteúdo, né, no nosso canal, uma palavra transmitida ali. E no sábado, que assim pode, porque tem sábado, no segundo sábado do mês principalmente, é ceia setorial. Então a gente, como obreiro, a gente não vamos deixar de ir para a ceia para poder estar no podcast. Mas gravamos assim como nós fizemos, né? Gravamos e lançamos lá no canal para que você possa. Foi top, hein? O gravado do sábado agora foi com um casal de policial, que foi tremendo. E falando agora dessa questão do nome, tem nomes que vive, mas está morto. Foi um dos testemunhos que o policial disse, que me chamou a atenção. Eles foram chamados, né, pelo rádio, e na hora que caiu a chamada, era no centro da cidade. E eles se deslocaram com a viatura para o centro da cidade, chegou no centro num determinado lugar, numa casa bem colorida e uns letreiros meio grandes. Ele disse que chamou a atenção dele aquilo ali. E chegou lá, era uma ocorrência de trânsito. E aí ele achou que o camarada tinha batido em alguma coisa e tal. Quando ele chegou lá, já estava a viatura do bombeiro. Ele olhou pela janelinha aqui da viatura e disse que viu o pessoal ali fazendo massagem e tal, cardíaca no cara e tal. E ele foi na moto para poder dar uma olhada. Chegou na moto, ele olhou, não viu pancada nem nada, né? Falou, mas o que aconteceu com esse camarada aqui? E ele começou a ver uma pessoa que estava próxima ali chorando. Aí ele foi, bateu no portão e tal, foi ver o que estava acontecendo. Aí a mulher falou que ele era cliente dela. No que ele falou isso, que ele era cliente dela, os policiais que estavam lá, os bombeiros, tirou do bolso da calça dele um celular e uns comprimidos de Viagra. E um dos comprimidos estava fora já, ele já tinha tomado. Então o que acontece? Ele, naquela sangria desatada dele, tomou, deu parada cardíaca nele. No que ele estava atendendo essa ocorrência, quem que recebe acontece? O celular toca. Estava na mão do policial. Que ele olha, filho.
Aí ele atendeu. Aí, quando ele atendeu o telefone, alguém do outro lado disse assim, mas o que você tá fazendo com o telefone do meu pai? Ele falou, quem tá falando? Não, é que é o filho dele e tal. Nós estamos aqui na igreja esperando ele. Aí o cara deduziu, né? Falou, bom, o cara, pastor. Aí ele falou pro guri, falou, ó, faz o seguinte, você tem como você vir aqui, a gente está com ocorrência aqui e tal. Não alarma pra ninguém. Vem só você. Vem com calma e tal. Mas já tinha dado o óbito do cara. O que acontece? O cara vem, traz a igreja inteira. Quando chegou lá, disse que um obreiro olhando pro outro, falou, será que é o que eu tô pensando? E ficou incógnito, onde que ele tava. Mas, é claro, todo mundo ficou sabendo. O cara deixou de ir para a igreja. Aí entra o salário do pecado. É a morte. O cara deixou de ir para a igreja. Se era pastor, se era obreiro, ninguém sabe. O certo é que ele deixou de ir para a igreja para ir para esse ambiente. Chegou lá, deu na consequência. Deixou muitas vezes a família na igreja, a família esperando e o cara aprontando. Então tem nome, tem uma capa. Até parece ser bonito, prega bonito, mas... E que fique bem claro, tá? O manusear bem a palavra de Deus, como ela mesma diz, não é saber falar bonitinho, não. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. É viver o que ela nos ensina e nos diz. É ter isso daqui como nosso manual de vida. Eu falo muito isso. A Bíblia não é um livro simples para se ler, ele é um livro para se meditar e extrair dele o melhor conteúdo possível para que você tenha uma vida pautada nela. Agora, como fica essa condição? Envergonhado? Envergonhou. Josué, ele vai fazer um comentário bem interessante. Eu comentei isso na igreja desse para trás. Quando eles vão e perdem a primeira batalha contra Ai. Josué volta para trás e diz, Senhor, o problema não é que nós perdemos, que alguns de nossos companheiros morreram. O problema é o que esse povo vai pensar sobre o Senhor. E para encerrar o nosso ministrando hoje aqui, cara, tenha na sua mente esse pensamento. O que as pessoas vão pensar por causa de você sobre o Senhor? Que tipo de testemunho você tem dado? Que tipo de testemunha você é do Deus que você afirma servir? Porque só ir à igreja não salva você. Usar um terno, um blazer não vai salvar você. Carregar a Bíblia para cima e para baixo, isso aqui não é amuleto. Isso não vai salvar você. É uma vida de verdade com Ele. Amém? Então, que Deus abençoe você. Obrigado para quem acompanhou a gente. Nem achei que alguém ia acompanhar, porque a ideia era só gravar, mas passou, compartilhou o link. Né? Fizemos um compartilhamento aqui, assim, privado, né, das pessoas. E aí a gente já deixa para os nossos amigos que nos acompanham. Tem uma galera da Amigo do Jardiel que sempre está assistindo, né? Vamos interagir dessa forma. Nos dias que for ter esse trabalho, a gente mandar o link, a gente manda o link fechado, né? Transmite para eles e aí eles também acompanham, manda a sua pergunta, interage com a gente. Todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado, né? Nós já queríamos agradecer a vocês e pedir o seu apoio, né? Compartilha. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva lá, né? Dá um joinha lá, curte lá, manda pro amigo, pro avô, pro papagaio, periquito, para todo mundo, manda lá e pede para entrar e se inscrever no nosso canal. Nós precisamos da ajuda de vocês, tá bom? Nós gostaríamos de agradecer. Deus abençoe, um forte abraço e até daqui a pouco, né? Já no sábado. Não perca, viu? Não, ó. Tem uma chamada vinda aí que vocês vão ficar de boca aberta. Ó. Eu digo é nada. Vocês que acompanhem. Até sábado, se Deus quiser. Contamos com vocês, ok? E esse é só o primeiro. Hoje nós foi mais tímido, nós ficou mais coisadinha assim, sabe?
Mas os próximos vamos nos soltar mais. Já comente aí, além dessas 7 cartas que vamos pegar agora do início, foi gostoso falar sobre arrebatamento, falar sobre a igreja, falar sobre Deus, que Jesus está voltando, a gente precisa pregar a verdade do Evangelho e Jesus está voltando. Comente aí, qual o assunto que você quer saber? Que ministração você já ouviu e não entendeu ou ficou perdido? O que você quer? Fala pra gente, nós só vamos conseguir te ajudar se nós ouvir de você quais são as suas dúvidas, o que você quer. Então até sábado, não perca o podcast Batendo Papo na Igreja de sábado. Vai ser, olha, vai ser coisado. Coisado. Cadê a produção? Produção, A nossa a produção nossa tá. produção tá relaxada. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós estamos Olha, complicados com a produção some, nossa aqui. desaparece, abandona nós, não É. dá sinal de vida. Eu vou falar, vou demitir a nossa produção, gente. Tá difícil. Nós gostaríamos de até sábado estar juntamente com vocês, tá? Deus abençoe, um forte Não abraço. esquece, já deixa o like, curte, compartilha, espalha para todo mundo, que é para que esse canal chegue até você que tem dúvida e quer aprender sobre o nosso Deus. E lembre-se, teremos nossos momentos ministrando com a palavra do Senhor. Até lá. Que glória, gostoso, né? Boa, muito bom essa iniciativa de ir além, de trazer esse... Tem que colocar o ministrando a palavra.